Boa noite, cidadãos presentes. Daremos início à sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Rosário de Limeira, Estado de Minas Gerais. Solicito que o diretor-geral da Câmara, senhor Denis, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Andresa Luzia de Souza Alves. Presente. Edivaldo Gomes de Souza. Presente. Francisco Martins Alves Neto. Presente. Jailson Teixeira Romeu. Presente. Josimar José da Luz. Presente. Marcos Alves Batista. Presente. E Edson Lourenço da Silva. Justificou a falta do compromisso familiar. Ronaldo José Safrão. Presente. Valdecir Pereira Braga. Presente. Havendo número legal e regimental, e em nome de Deus e do povo de Rosário da Limeira, convido os senhores vereadores a tomarem seu assento no plenário e declaro abertos os trabalhos da sexta reunião ordinária, 8ª legislatura, segunda sessão legislativa do ano de 2026. Solicito que o diretor da Câmara realize a leitura bíblica. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3,17. Solicito que o diretor da Câmara faça a leitura da ata da 5ª reunião ordinária, 8ª legislatura, segunda sessão legislativa do ano de 2026. Ata da 5ª reunião ordinária da 8ª legislatura, primeira sessão legislativa, exercício 2026, administração 2025-2028, de 7 de abril de 2026. No dia 7 de abril do ano de 2026, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Rosário da Limeira, reuniram-se os ilustres vereadores limeirenses para a realização da reunião em epígrafe. Iniciando os trabalhos, a senhora presidente solicitou que fosse realizada a chamada nominal dos senhores vereadores, bem como para recolher as assinaturas no livro de presença. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores: Edivaldo Gomes de Souza, Francisco Martins Alves Neto, Jailson Teixeira Romeu, Josimar José da Luz, Ronaldo José Safrão, Josimar José da Luz, Edson Lourenço da Silva, Marcos Alves Batista e Valdecir Pereira Braga, além da presidente da Câmara, Andresa Luzia de Souza Alves, portando o quórum legal e regimental. Após a senhora presidente solicitou que fosse feita a leitura bíblica. Dando continuidade, a senhora presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior. Logo após a ata foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, a senhora presidente solicitou que fosse feita a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 001/2026, sendo que foi aprovado em segunda votação por 5 votos a 3, sendo que os vereadores que se abstiveram foram os senhores vereadores Valdecir Pereira Braga, Francisco Martins Alves Neto e Marcos Alves Batista. Dando continuidade, foi colocada em votação a emenda ao projeto de lei 002/2026, sendo aprovado por todos os presentes. Logo após, a senhora presidente colocou em primeira votação e discussão o projeto, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o senhor vereador Valdecir Pereira Braga pediu a dispensa do interstício legal, sendo aprovado por todos os vereadores. Logo após, o projeto foi colocado em segunda discussão e votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Dando continuidade, foi colocada em votação a emenda ao projeto de lei 003/2026, sendo aprovado por todos os presentes. Logo após, a senhora presidente colocou em primeira votação e discussão o projeto, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o senhor vereador Valdecir Pereira Braga pediu a dispensa do interstício legal, sendo aprovado por todos os vereadores. Logo após, o projeto foi colocado em segunda discussão e votação. Sendo o projeto aprovado por unanimidade, dando continuidade, foi colocada em votação a emenda ao projeto de lei 004/2026, sendo aprovado por todos os presentes. Logo após, a senhora presidente colocou em primeira votação e discussão o projeto, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o senhor vereador Valdecir Pereira Braga pediu dispensa do interstício legal, sendo aprovado por todos os vereadores. Logo após, o projeto foi colocado em segunda discussão e votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Ato contínuo, a senhora presidente solicitou que fosse feita a leitura da indicação 008/2026, de autoria do vereador Josimar José da Luz, que foi aprovada por unanimidade. Logo após, a senhora presidente deu uso da palavra aos senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião. A ata está em discussão.
A ata está em votação. Solicito que o diretor da Câmara realize chamada nominal dos senhores vereadores. Andresa Luzia de Souza Alves, A favor. Edivaldo Gomes Souza, A favor. Francisco Martins Alves Neto, A favor. Jailson Teixeira Lomeu, A favor. Josimar José da Luz, A favor. Marcos Alves Batista, A favor. Edson Lourenço da Silva, Honório de Açafrão, A favor. Valdeci Pereira Braga. A favor. A ata está aprovada pela maioria. Segue para apresentação do projeto de lei complementar número 002/2026, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa de Regularização Extraordinária Fiscal Rosário da Limeira em Dia, dispõe sobre a recuperação de crédito inscritos em dívida ativa, estabelece condições excepcionais para sua quitação e dá outras providências. Solicito que o diretor da Câmara faça a leitura do projeto de lei. Projeto de Lei Complementar 002/2026. Institui o Programa de Regularização Extraordinária Fiscal Rosário da Limeira em Dia. Dispõe sobre a recuperação de créditos inscritos em dívida ativa, estabelece condições excepcionais para a quitação e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Rosário da Limeira, Estado de Minas Gerais, faço saber que a Câmara Municipal de Rosário da Limeira, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1, Disposições Preliminares, seção única, do Programa da Administração e da duração do programa. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Regularização Extraordinária Fiscal denominado Rosário da Limeira em Dia, destinado a possibilitar o pagamento em condições excepcionais estabelecidas nessa lei de créditos tributários e não tributários com a Fazenda Pública do município de Rosário da Limeira, inscritos em dívida ativa até 31/12/2025. Artigo 2º. O programa abrange todos os créditos de natureza tributária ou não tributária inscritos em dívida ativa até 31/12/2025, ajuizados ou não, protestados ou não, com as atividades suspensas ou não, incluídos aqueles que sejam objeto de discussão administrativa ou judicial. Parágrafo 1º. A adesão do programa também se aplica aos saldos remanescentes de parcelas anteriores, ativos ou já rescindidos. Parágrafo 2º. O programa Rosário da Limeira em Dia também abrange créditos tributários de denúncia espontânea, desde que referente aos fatos gerados ocorridos até 31/12/2025. Artigo 3º. A gestão do programa de que trata a lei competirá ao Poder Executivo, que poderá expedir os atos normativos necessários à sua plena implementação e operacionalização. Artigo 4º. Os interessados em realizar o programa de dívidas nas condições excepcionais estabelecidas nessa lei deverão requerer a emissão do documento de arrecadação municipal por ano ou equivalente junto ao setor de dívida ativa do município de Rosário da Limeira até 31 de julho de 2026, termo final da duração do programa Rosário da Limeira em Dia. Capítulo 2, Disposições Gerais, seção única. Da adesão às condições da consolidação, formas de pagamento e rescisão. Artigo 5º. A adesão do programa Rosário da Limeira em Dia dar-se-á pelo pagamento à vista ou da primeira parcela dos créditos tributários ou não tributários consolidados nos termos dessa lei. A adesão ao programa implica um expresso e inequívoco reconhecimento da dívida tributária e não tributária objeto de pagamento ou renegociação e condiciona o devedor aderente à aceitação plena, irretratável e irrevogável de todas as condições estabelecidas nessa lei. A adesão do programa interrompe a prescrição dos créditos tributários e não tributários, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso 4 do Código Tributário Nacional. A adesão importa em renúncia à pretensão formulada para efeitos do artigo 487, inciso 3, a linha C do Código de Acesso Civil, CPC, bem como desistência de eventuais recursos interpostos, nos termos do artigo 998 do CPC, razão pela qual
O aderente concorre expressamente que o município requer a extinção das ações de reconhecimento, cautelares, embargos de execução fiscal e ou exceções de pré-executividade, dentre outras ações ou incidentes processuais que tratam sobre os créditos tributários e não tributários objetos dessa lesão. Parágrafo 4º. Os processos administrativos que tratem sobre os créditos tributários e não tributários objeto dessa lesão serão extintos pela autoridade competente pelo julgamento, ficando prejudicadas eventuais impugnações, defesas, pedidos e ou recursos pendentes. Os créditos tributários e não tributários objeto do programa rodado primeiro em dia poderão ser pagos à vista ou parcelados em até 24 meses nas condições desta lei. Artigo 7º. Os débitos consolidados até a data da adesão do contribuinte poderão ser pagos à vista ou parcelados da seguinte forma. Inciso 1. Pagamento em parcela única, vencido até 5 dias úteis após a emissão da guia ou boleto de pagamento, com redução de 100% das multas de mora ou de ofício e juros de mora. Inciso 2. Pagamento parcelado em parcelas mensais e consecutivas, em até 100%, quando o pagamento for em parcela única, em até 80%, quando o pagamento for em 6 parcelas, em até 70%, quando o pagamento for entre 7 e 12 parcelas, em até 50%, quando o pagamento entre 13 e 24 parcelas. Parágrafo único. Enquanto vigente o parcelamento de que trata esse artigo, a exigibilidade do crédito inscrito na dívida ativa objeto do parcelamento permanecerá suspensa nos termos do artigo 151, inciso 4 do Código Tributário Nacional. Artigo 8º. A rescisão do parcelamento previsto nessa lei implicará na perda dos benefícios concedidos e na imediata exigibilidade do saldo devedor remanescente, com o restabelecimento do crédito original e acréscimos legais originais, deduzidas as importâncias já pagas. Parágrafo 1º. A rescisão ocorrerá, independentemente de notificação prévia, diante de uma das seguintes hipóteses: atraso no pagamento de qualquer parcela por mais de 60 dias, inadimplência de 2 parcelas consecutivas ou não, uma vez rescindido o acordo, fica o município autorizado a adotar as medidas para a cobrança do crédito, incluindo o protesto da certidão de dívida ativa, CDA, e o ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal. Capítulo 2. Disposições finais. Artigo 9º. O prefeito municipal regulamentará todos os atos necessários à execução dos parcelamentos, incluindo mas não se limitando. A linha A. Fixar os valores mínimos das parcelas. Artigo 7, inciso 2. A linha B. Regulamentar ou delegar a regulamentação ao setor técnico responsável das rotinas operacionais como cobrança, protesto e notificações. A linha C. Instituir comissão composta preferencialmente por servidores municipais para a gestão e execução do programa, admitida a celebração de parcerias em consórcios públicos ou associações de municípios dos quais Rosário de Limeira seja integrante. Artigo 10. Fica autorizado o Poder Executivo divulgar o programa Rosário de Limeira em dia através dos meios de comunicação que entender adequados para obter ampla adesão dos contribuintes ao programa. Artigo 11. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar por meio de decreto os valores mínimos para agendamento de execuções fiscais, considerando os custos de cobrança judicial e os princípios de eficiência administrativa e da razoabilidade, em observância à autonomia do município. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rosário de Limeira, 1º de abril de 2026. Segue para a apresentação do projeto de lei complementar do Legislativo número 001, de autoria do Legislativo Municipal, que cria a função gratificada de gestor de contrato e dá outras providências. Solicito que o diretor da Câmara faça a leitura do projeto de lei. Projeto de Lei Complementar Legislativo 001/2026. Dispõe sobre a criação de função gratificada de gestor de contratos e da outras providências.
A Câmara Municipal de Rosário de Mineiro aprova que o prefeito municipal sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O caput do artigo 51 da Lei Complementar 084/2024 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 51. O servidor da Câmara Municipal que for designado para exercer funções necessárias ao funcionamento da Câmara, regularmente previsto nesta lei, e que excedam as atribuições do seu cargo, farão jus a uma gratificação de 40% sobre o valor de seu vencimento básico, no nível de carreira em que se encontrar, enquanto perdurar o exercício da função. Artigo 2º, fica acrescido o parágrafo 6º ao artigo 51 da Lei Complementar 084/2024, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6º. Função certificada de gestor de contratos a ser desempenhado por servidor da Câmara Municipal para administrar o contrato ou outro instrumento equivalente, desde a sua concepção até a finalização, especialmente 1. Analisar toda a documentação que lhe deu causa e que antecede o pagamento. 2. Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e eventuais reajustes, apresentando manifestação técnica. Inciso 3. Analisar eventuais alterações contratuais após ouvido fiscal de contrato. 4. Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto do contrato. 5. Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado. 6. Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços. 7. Responsabilizar pelo acompanhamento de assinaturas do contratante, contratados e testemunhas, bem como o controle do correto arquivamento das peças produzidas e seus derivados. 8. Outras atividades compatíveis com a função. Artigo 3º, anexo 3 da Lei Complementar 084/2024 passa a vigorar com a seguinte redação. Aí, então, 4, falando dos quadros de função classificada, que é o tesoureiro, agente de contratação, ouvidor, controlador, fiscal de contratos e gestor de contratos. Um cargo para cada, vaga, uma vaga para cada cargo disso. Artigo 4, o anexo 8º da Lei Complementar 084 passa a vigorar com a seguinte redação. Nesse caso, eu vou soltar uma folha aqui. Só ver a última. Assim, até só uma também, né? É porque é o seguinte, o que acontece? Já havia previsão de todos esses cargos aqui. Tesoureiro, agente de contratação, ouvidor e controlador interno. Todos esses cargos já eram previstos na Lei 84, que o Netinho era presidente na época, foi um pedido, inclusive, do Ministério Público à época, para criar essas funções. E, para compor a comissão de licitação, até que semelhante ao que o município fez no ano passado, ficou faltando os cargos de fiscal de contratos e gestor de contratos. Então, são esses dois que estão sendo incluídos. Então, assim, eu vou pular essas partes dos que já estavam presentes e vou ler só o fiscal de contratos e o gestor, que estão de comissões. Código de cargo FG5, remuneração R$550, fiscal de contratos. Executar o monitoramento dos indicadores do contrato e do gerenciamento das atividades relacionadas à execução do contrato, a fiscalização técnica, administrativa e dos atos necessários à formalização do contrato, da prorrogação, da pactuação, do reequilíbrio econômico-financeiro, da operação do acréscimo, da supressão, do pagamento, da aplicação das sanções, da extinção dos contratos, entre os outros. Outro cargo é o gestor de contratos, remuneração R$550, código de função FG6. Função praticada de gestor de contratos, a ser desempenhado por servidor da Câmara Municipal para administrar o contrato e outros instrumentos equivalentes, desde a sua concepção até a finalização, especialmente 1. Analisar todo. Inciso 3. Analisar eventuais alterações contratuais após ouvido fiscal de contrato. 4. Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto do contrato. 5. Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado. 6. Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens
ou a realização de serviço. 7. Responsabilizado pelo acompanhamento de assinaturas do contratante, contratados e testemunhas, bem como o controle do correto arquivamento das peças produzidas e seus derivados. 8. Outras atividades compatíveis com a função. Artigo 3º, anexo 3 da Lei Complementar 084/2024, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4, falando dos quadros de função identificável, que é o tesoureiro, agente de contratação, ouvidor, controlador, fiscal de contratos e gestor de contratos. Um cargo para cada, uma vaga para cada cargo disso. Artigo 4, o anexo 8º da Lei Complementar 084, passa a vigorar com a seguinte redação. Nesse caso, eu vou soltar uma folha aqui. Só ver a última. Assim, até só uma também, é porque é o seguinte, o que acontece? Já havia previsão de todos esses cargos aqui. Tesoureiro, agente de contratação, ouvidor e controlador interno. Todos esses cargos já eram previstos na Lei 84, que o Netinho era presidente na época, foi um pedido, inclusive, do Ministério Público à época, para criar essas funções. E, para compor a comissão de licitação, até o que semelhante ao que o município fez no ano passado, ficou faltando os cargos de fiscal de contratos e gestor de contratos. Então, são esses dois que estão sendo incluídos. Então, assim, eu vou pular essas partes dos que já estavam presentes, vou ler só do fiscal de contratos e do gestor, que estão de como extenso. Código de cargo FG5, remuneração R$ 550, fiscal de contratos. Executar o monitoramento dos indicadores do contrato e do gerenciamento das atividades relacionadas à execução do contrato, a fiscalização técnica, administrativa e dos atos necessários à formalização do contrato, da prorrogação, da pactuação, do reequilíbrio econômico-financeiro, da operação do acréscimo, da supressão, do pagamento, da aplicação das sanções, da extinção dos contratos, entre os outros. Outro cargo é o gestor de contratos, remuneração R$ 550, código de função FG6. Função praticada de gestor de contratos, a ser desempenhado pelo servidor da Câmara Municipal para administrar o contrato e outros instrumentos equivalentes, desde a sua constituição até a finalização, especialmente 1. Analisar toda a documentação que lhe deu causa e que antecede o pagamento. 2. Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e eventuais reajustes, apresentando manifestação técnica. 3. Analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato. 4. Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado. 5. Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado. 6. Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços. 7. Responsabilizar pelo acompanhamento de assinaturas do contratante, contratado e testemunhas, bem como o controle do correto arquivamento das peças produzidas e seus derivados. 8. Outras atividades compatíveis com a função. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrato. Fazenda Mineira, 22 de abril de 2026. Segue para apresentação do projeto de lei complementar 004/2026, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei Complementar número 092/2025, que dispõe sobre a remuneração das funções do diretor escolar e vice-diretor escolar na rede municipal de ensino e dá outras providências. Solicito que o diretor da Câmara faça a leitura do projeto de lei. Projeto de lei complementar 004/2026, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 092/2025, que dispõe sobre a remuneração das funções de diretor escolar e vice-diretor escolar da rede municipal de ensino e dá outras providências. O prefeito municipal de Fazenda Mineira, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. A lei complementar 0, eu acho que faltou um
introdução aqui, ó, tá, artigo 1º aqui, deve ser: o artigo 1º da lei complementar faça vigorar com a seguinte redação, né? Artigo 1º. A remuneração dos ocupantes das funções de diretor escolar e vice-diretor escolar da rede municipal de ensino observará os critérios estabelecidos nesse artigo, conforme a carga horária exercida e a condição funcional do profissional. O diretor escolar, servidor efetivo da rede municipal de ensino, no exercício da função, perceberá o valor do seu vencimento básico acrescido às vantagens legais com adicional conforme tabela anexo 1. Inciso 2. O vice-diretor escolar, servidor efetivo da rede municipal de ensino, no exercício da função, receberá o valor do seu vencimento básico acrescido às vantagens legais com adicional conforme tabela anexo 1. O diretor escolar, que não seja servidor efetivo da rede municipal de ensino, no exercício da função, perceberá a remuneração correspondente ao piso nacional do magistério referente a 30 horas professor 1, com adicional conforme tabela anexo 1. Parágrafo 1º. Os adicionais previstos nesse artigo possuem natureza remuneratória, transitória e serão devidos exclusivamente enquanto durar o exercício da função. Parágrafo 2º. Os valores percebidos a título de adicional não se incorporam aos vencimentos para quaisquer efeitos legais, cessando automaticamente com o termo do exercício da função. Artigo 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições que com essas conflituem, retroagindo seus efeitos a 1 de 2026. O anexo. Não veio o anexo? Segue para apresentação e votação o projeto de resolução 002/2026, que altera o artigo 17 e concede reajuste aos valores atribuídos pela resolução 002 de 2017, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagens e despesas com deslocamento de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Rosário da Limeira e da outras providências. Solicito que o diretor da Câmara faça a leitura do projeto de resolução. Projeto de resolução 002/2026, 16 de abril de 2026. Altera os artigos 17 e concede reajuste aos valores atribuídos pela resolução 002/2017, que dispõe sobre a concessão de diárias, viagens e despesas com deslocamento de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Rosário da Limeira e da outras providências. A presidência da Câmara Municipal, os vereadores de Rosário da Limeira, senhora Beza de Souza, nos suas atribuições legais, em consonância com o regimento interno da Câmara Municipal, nos termos do artigo 18 da resolução 002/2026, resolve. Artigo 1º. O artigo 17 da resolução 002/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. O valor base das diárias será dito. Aí tem a tabela. Tabelas de diárias locais. Viagens de 0 a 101 km. Valor com pernoite, R$ 300. Valor sem pernoite, R$ 50. Viagens de 101 a 200 km. Valor com pernoite, R$ 450. Valor sem pernoite, R$ 150. Viagens de 201 a 400 km. Acho que estão vendo na tabela. Que é R$ 550 com pernoite. E eu acredito que sem pernoite seja os mesmos 150, porque em cima ficou só 50 aqui. Tem que corrigir na comissão de redação. Viagens acima de 401 km. Valor com pernoite, R$ 850, valor sem pernoite, R$ 300. Viagens a capitais de estado, valor com pernoite, R$ 850, valor sem pernoite, R$ 300. Viagens para o Distrito Federal, valor com pernoite, R$ 1.100, valor sem pernoite, R$ 500. Parágrafo 1º. No caso em que o vereador e ou servidor realizar viagem fazendo uso de veículo próprio para o deslocamento, será remunerado na proporção de R$ 1,22 por quilômetro rodado, mediante comprovação da quilometragem rodada. Parágrafo 2º. No caso de deslocamento por meio de transporte aéreo e com ônibus, a aquisição da passagem será realizada diretamente pelo próprio vereador e com servidor e reembolsado mediante comprovação.
Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rodada Limeira, 17 de abril de 2026. Projeto de resolução 002/2026 está em discussão única. O projeto de resolução 002/2026 está em votação única. Solicito que o diretor da Câmara faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Edivaldo Gomes de Souza, a favor. Francisco Martins Alves Neto, A favor. Jailson Teixeira Romeu, A favor. Josimar José da Luz, A favor. Marcos Alves Batista, A favor. Ronaldo José Safrão, A favor. Valdecir Pereira Braga. A favor. Projeto de resolução está aprovado por unanimidade. Discussão e votação da indicação número 009/2026, de autoria do vereador Valdecir Pereira Braga. Solicito que o diretor faça a leitura da indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento ao plenário dessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 110, inciso 8º, do artigo 122 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito, apontando a necessidade de realização de estudos técnicos, visando melhorias na pavimentação e na rede de esgoto da rua projetada, localizada no Distrito do Amparado. Justificativo. A presente proposição se justifica pelo fato de que a referida rua tem início nas margens da rodovia 365, em frente à Praça do Amparado, e conta com intenso fluxo de pessoas e veículos, em razão da existência de diversos estabelecimentos comerciais, tais como loja de materiais de construção, lanchonete, oficina de automóveis, oficina de motocicletas e lavador de veículos em geral. Dessa forma, torna-se necessária a realização de melhorias na pavimentação e na rede de esgoto, com o objetivo de proporcionar melhores condições de tráfego, acessibilidade, segurança, higiene e qualidade de vida para moradores, comerciantes e usuários da via. Rodada Limeira, 7 de abril de 2026, Valdecir Pereira Braga, vereador. A indicação de número 009/2026 está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, uma boa noite. Eu acho que todos os colegas sabem mais ou menos onde é essa rua, né? Isso. Ela inicia ali perto do ponto de ônibus ali, né? As margens da 356, desce ali, passa dentro da lanchonete do Antônio, loja de materiais de construção do Gabriel, depois tem a oficina do Zé Rodomiro, né? Lá mais para baixo, um pouquinho, tem a oficina de moto do Delcielito, lá para todos, de carro mais um pouco abaixo. E a gente está fazendo um pedido ao Poder Executivo, né, para que seja feita melhorias, que o acesso está ficando difícil lá por falta de manutenção, mas até fiquei satisfeito porque alguém me falou que já teve pessoas do Poder Executivo, acho que da Secretaria de Obras, já avaliando lá para fazer melhorias. Antes mesmo de eu apresentar a indicação, eu até fico grato por saber, né, que antes da gente pedir já estão olhando. Isso aí é importante, que melhora para todo mundo. A indicação de número 009/2026 está em votação. Solicito que o diretor realize chamada nominal dos senhores vereadores. Edivaldo Gomes de Souza, a favor. Francisco Martins Alves Neto, A favor. Jailson Teixeira Romeu, A favor. Josimar José da Luz, A favor. Marcos Alves Batista, A favor. Ronaldo José Safrão, A favor. Valdecir Pereira Braga. A favor. A indicação de número 009/2026 foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da indicação número 010/2026, de autoria do plenário. Solicito que o diretor Denis faça a leitura da indicação 010/2026. Indicação 010/2026.
Senhora Presidente, senhores vereadores, apresento ao plenário dessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 110, inciso 8º e artigo 122 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao ilustríssimo Prefeito Municipal, apontando a necessidade de ajuda financeira para atender a Associação Limeirense de Apoio aos Idosos, Casa da Vovó, inscrita no CNPJ sob o número 01-902-849-0001-13, com sede na rua Dona Irene Silva, sem número, bairro 103.878-000, na cidade de Rosada da Limeira, Minas Gerais. Justificativa. Inicialmente, insta a ressaltar que a Casa da Vovó é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, atuando única e exclusivamente na prestação de serviços asilares aos idosos com mais de 60 anos, compreendendo alojamento, vestuário, alimentação, assistência moral, social, psicológica, médica, odontológica e jurídica aos idosos. Todavia, nos últimos meses, a instituição vem sofrendo sérias dificuldades financeiras para manter a regularidade de seus serviços, inclusive devido à cessação dos benefícios previdenciários suspensos pelo INSS de parte dos idosos assistidos, comprometendo diretamente as finanças da casa. Isso posto, diante do relevante trabalho social e coletivo desempenhado pela referida instituição, a qual enquadra-se nos termos do inciso 3º, artigo 8º, do artigo 88 do Regimento Interno, solicitamos muito respeitosamente a Vossa Excelência que seja disponibilizada ajuda financeira para custear despesas como roupa de cama, vestuário, insumos como fralda, luvas, equipamentos, dentre outras necessidades da casa. Nesse sentido, sugerimos ao município a possibilidade de repasse financeiro no importante de R$25 mil. Caso o município não disponha de recursos para acobertar tal repasse, a Câmara Municipal Rosada Limeira, na pessoa da senhora Presidente Andresa Luzia de Souza Alves, se compromete a repassar ao município o valor de R$25 mil, na forma da antecipação de devolução de erário, de forma que o município possa direcionar o valor agora indicado da Casa da Vovó. Bastante para tanto, o Poder Executivo envia a essa Casa Legislativa regular projeto de lei para apreciação da edilidade. Sem mais para o momento, externamos protesto de elevada estima e consideração. Rosada Limeira, 17 de abril de 2026, Andresa Luzia de Souza Alves, Francisco Martins Alves Neto, Valdecir Pereira Braga, Josimar José da Lima Portanus, Riedson Lourenço da Silva, Edivaldo Gomes de Souza, Jailson Teixeira Lubeu, Marcos Alves Batista, Ronaldo José Safão. A indicação de número 010/2026 está em discussão. A indicação de número 010/2026 está em votação. Solicito que o diretor, senhor Denis, realize chamada nominal dos senhores vereadores. Edivaldo Gomes de Souza, a favor. Francisco Martins Alves Neto, A favor. Jailson Teixeira Lomeu, A favor. Josimar José da Luz, A favor. Marcos Alves Batista, A favor. Ronaldo José Safrão, A favor. Valdecir Pereira Braga. A favor. A indicação de número 010/2026 está aprovada pela maioria. Conceda a palavra aos senhores vereadores para as considerações finais. Assim sendo, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.